meu nome é Sibeli Sampaio, eu sou da Três Gerações, que foi premiada em 2023 dentro do edital Paulo Gustavo, para montagem do espetáculo Crave, em português, Ânsia, através da Secretaria através da Secretaria de Cultura da cidade. Aí, aqui hoje, presente estão a direção do espetáculo, que é o Thales Frei, do elenco temos o Edvaldo, temos o Michel também, e quem vai comandar a reunião hoje é o Bré, que é o responsável pela trilha sonora do espetáculo. A gente também tem a Emily, na tradução de Libras, e a Karen está por trás das câmeras, coordenando tudo dentro da internet, a gravação, quando tem que pôr imagem, ela está presente fazendo isso. Então, eu passo a palavra para o Bré e vamos seguir. Aí, fica assim, Bré, você tem a sua fala, você pode ter até aí 40 minutos, a gente extrapolou um pouco a semana passada, mas nós tínhamos duas pessoas falando, né, que era a direção e a co-direção. Hoje nós temos você na frente. Aí depois a gente passa para o grupo para fazer pergunta, ou se quiser dar alguma sugestão, opinião, aí levanta a mãozinha que tem aqui embaixo, levantei, tá? E aí a gente dá sequência dentro da que a gente tem, levantar a mão primeiro, certo? Como eu disse, lá no grupo, no nosso grupo, essa é uma reunião de equipe para discutir os caminhos da trilha sonora, assim como foi a da semana passada, a de direção. É uma reunião de equipe, aberta ao público espontâneo, que também pode fazer perguntas, que também pode dar sugestões e falar coisas, mas prioritariamente é uma reunião de equipe. Então, esse é o momento da gente tirar nossas dúvidas, da gente dar as nossas opiniões, esclarecer coisas que ainda não ficaram claras para cada um, ficaram claras para cada um. Então é isso. Passo a palavra para o André. Valeu. Boa noite a todos, todas. Eu queria começar falando um pouquinho de mim, apesar de a gente ter conversado um pouquinho sobre isso. Eu acho que, segundo o que a gente vem conversando juntos desde o começo, conexão é uma palavra interessante que vem surgindo sempre em todas as reuniões e etapas que a gente vem com esse projeto, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria repetir um pouquinho que a gente já conversou para deixar esse gancho, porque eu gostaria de falar especificamente sobre a peça, que é da onde eu venho, como eu enxergo a arte no geral, assim, né? Então, eu trabalho com música e desde pequeno gosto de toda a parte da música que vem da ideia do compositor até como ela é reproduzida e como essa mensagem chega para quem está ouvindo, seja na linguagem que for, seja na arte que for, né? Eu sempre acreditei que a arte ela só pode ser composta de uma forma. Ela, na mente do criador da arte, do compositor, do autor e todos os ores e oras e ores, né? Ela vem de uma maneira muito única, que aquilo não tem como ser feito de outra forma. Então, na música, quando eu escuto uma palavra, quando eu escuto uma letra de uma música, parece as músicas que a gente costuma mais gostar, as músicas que eu mais gosto, parece que aquela frase musical, ela foi colocada pelos anjos, digamos assim, sabe? Ela caiu das nuvens, ela já estava ali, e o autor simplesmente teve a capacidade artística de captá-la com a sua forma. Cada pessoa tem uma musicalidade própria. E daí que a gente ouve tanta música, tanto texto, tanta poesia, tanto repente, tanta rima infinita. Tem sempre a conversa de que a música são 7 notas, ou 12 notas, ou 27 notas e N notas. Mas a música, por causa dessa parte, que é como eu acredito, como eu olho para ela é infinita. Porque as mesmas coisas reproduzidas por pessoas diferentes sempre vão soar de outro jeito. Então, desde que eu comecei a entrar nesse meio da música, me interessava muito
como que isso era imaginado, criado, captado, escrito, composto, replicado, transformado, até como aquilo seria captado, transportado, comprimido, reforçado, traduzido e reproduzido da maneira mais fiel do que está na mente do compositor, né? E aí é o desafio que eu vejo todos os dias para sempre, que é uma coisa que me move, né? Eu acredito que é para isso que eu tô aqui, para entender esse rolê, para fazer parte desse flow que é a música especificamente. E a música para mim, ela vai além de um instrumento, além de uma melodia, ela tá em tudo, né? Nem vou começar a viajar muito sobre essa definição, né? Acho que cada um entende no vento, na árvore, no rio, na veia, na guitarra, na voz, no silêncio. Então é isso. E aí, durante esse caminho, eu comecei a trabalhar com engenharia de som também, para entender o que acontecia com a música depois que ela virava eletricidade, e hoje em dia 0 e 1, né? E como aquilo ia voltar para o ouvido da pessoa. E durante esse caminho da engenharia, trabalhando especificamente com música, que é o meu caminho, eu percebi que essa elétrica, essa transformação, ela precisa de um agente ali também, que é o que a gente conhece como técnico de som ali, né? Ele precisa existir dentro de uma amplificação. Toda vez que você capta, seja música, uma fala, televisão, não importa, e você capta, transforma em energia, depois precisa devolver, algo acontece ali que precisa de alguém cuidando daquilo que está acontecendo. E da minha maneira de ser, como eu vim construindo a minha visão e a minha área, a minha maneira de trabalhar, eu sempre gostei muito de entender essa musicalidade que está por trás da eletricidade, para saber como tocar junto com essa eletricidade, não para acrescentar coisas a ela, mas para tentar entender esse flow que vem lá do brilho no olho de quem está falando, ou cantando, ou interpretando, para chegar isso em quem está ouvindo, no público, no espectador, na natureza, que seja. E aí, eu estou falando isso dessa forma, além de me apresentar um pouquinho, porque quando a gente começou a conversar, que eu entendi que esse projeto falava, ó, eu estou arrepiado, falava muito disso, de uma maneira diferente de escrever, de uma cabeça diferente, pensava diferente, até o Thales, quando conhecia a visão que ele tem de como dirigir isso, para trazer para a natureza, para quem vai ouvir, essa preocupação com a pureza da escrita da Sara, da musicalidade, que a gente já falou muito sobre o texto, eu me vi em casa, e eu me vi conectado. Então, assim, desde o começo, quando eu conheci o Thales, por exemplo, com as coisas que ele me disse, parecia que a gente já se conhecia, porque parecia que tudo que ele estava me falando é o que eu queria escutar, né? Quando a gente falou sobre entrar nesse projeto, Cissa, eu entrei nesse projeto por causa da Cissa, My Love do coração, uma pessoa que eu admiro muito, já vi em cena, estamos trabalhando tão profundamente pela primeira vez e tá sendo muito foda por causa dessa descoberta, porque quando a gente entra para fazer sonoplastia e para fazer composição de trilha para um espetáculo, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu vim através da CIS e conheci vocês, que tem essa conexão que a gente já conversou outras vezes, como já foi falado na reunião anterior, de como as pessoas foram se encontrando, da onde veio essa peça e tudo mais, eu, eu vi que eu estava em casa. Eu vi que era isso que eu queria fazer sem antes saber, né? E aí, eu aproveito esse gancho para já entrar no assunto da peça. Porque quando eu comecei a pensar sobre o que poderia acontecer, quem era Sarah Kane, que texto era, o que ele queria dizer, falando daquelas preocupações que eu tenho sobre a musicalidade de cada linguagem artística, eu encontrei o Tales, que já me deu essa resposta de que a trilha, a composição, ela já existe, ela já está na mente, ela já está acontecendo.
Então, a primeira parte da conversa, que seria uma proposta de trilha, né, ela não existe. E, ao mesmo tempo, ela existe daquela forma, que é como a Sarah Kane colocou no papel, que é como o Tales tem trazido essa maneira sensacional de ver um texto diferente e trazer a trilha que está lá dentro. Fiquei emocionado, deixa eu reorganizar o pensamento assim. O que eu quero dizer com isso? Quando eu descobri que a trilha sonora da peça, ela é feita, ela é uma coisa viva, né? Não é que ela não existe. Vamos mudar um pouco, é isso é aí que eu fiquei emocionado. Quando eu vim com a proposta que foi trazida do projeto, que foi endossada, abraçada e sensacionalmente explanada pelo Tales, de que a trilha era uma coisa viva, que já existia dentro da peça, dentro de cada um dos participantes da peça, dentro de como cada um traz essa musicalidade que eu falei no começo, me apresentando um pouquinho, que eu vejo que cada pessoa tem, dentro de um respeito, da forma que a Sarah Kane escreveu, que já foi falado, eu acho que eu não sei se eu preciso falar isso de novo, Cícero, porque na última reunião eles já falaram um pouco sobre como que é a construção do texto, né? Eu acho que a gente já pode ir direto a... O que você acha? Acho que sim, acho que uma reunião ela acaba sendo complemento da outra, né? A gente não precisa ficar, a não ser que você ache necessário colocar alguma coisa que já foi colocada, a gente dá sequência. Porque uma é complemento da outra, não precisa ser uma repetição. Tá. Então, eu acho que não precisa dizer, né, que é o que a gente sempre falou desde o começo e foi dito na última reunião, que é isso, a trilha, a musicalidade, a importância da musicalidade da escrita da autora, como ela dá muita atenção e muito valor a isso, e como vocês, nesse processo de traduzir isso para esse espetáculo que a gente está produzindo, ela já existe, né, ela já vem lá, a trilha sonora se faz desnecessária. Então, o que que acontece? Quando eu falo que ela se faz desnecessária, eu falo dentro do meu ponto de vista, dentro do projeto. Não é um projeto onde eu precisei, nem vou precisar compor uma trilha usando instrumentos, seja no cello, como a Catiana mostrou, fazendo som de chuvas. Qualquer que seja a composição musical que tenha que ser feita em cima disso, não vai acontecer, porque vai ser uma composição viva, autêntica e incopiável, né? Assim. Então, quando a gente fala disso, a proposta de trilha sonora me traz mais para a parte da engenharia do som, que é o que eu falei, que como técnico, como engenheiro, o que me interessa é entender o flow dessa composição musical, porque ela precisa passar por um meio elétrico para chegar num outro caminho para o público. Então, a minha proposta, né, é mais técnica e de engenharia, de entender o que cada um de vocês, como elenco, estão compondo em relação às partituras que são propostas desde da criação da autora, e como que aquilo vai se transformar em eletricidade de uma maneira que também respeite isso, como vocês estão fazendo, de entender o que é dinâmica musical, como ela vai se transportar. O Tales, desde o começo, trouxe uma coisa muito interessante, que é o ruído, né? Numa das nossas reuniões lá atrás, uma das coisas que me chamou a atenção, numa das duas primeiras leituras que a gente fez, foi que, ao meu ver, essa peça ela não tem silêncio. Ela não tem nenhum silêncio. Nenhum. Absolutamente nenhum. Né? Repetir de propósito. O que ela tem são pausas, são respirações, são batidas musicais, são notas que não são tocadas, mas que não é silêncio. É ruído, é sempre uma bagunça melódica, que pode ser consoante, dissonante, ela pode ser chocante, ela pode ser crocante, né? Todos os antes que a gente pode encontrar. Então, a proposta toda, do meu ponto de vista prático no projeto, é isso. Entender
como captar essa musicalidade toda, como captar esses ruídos todos que o Tales vem falando desde o começo, que eu acho sensacional, que é a fala da pessoa, ela vai além da boca, ela mora em tudo, ela mora no ruído que ela exerce, no seu figurino, no seu esôfago, no seu saliva, no seu microfone e tudo isso. Então a proposta é essa. Como que a gente pode fazer isso acontecer de uma maneira que não soe como vozes ao microfone, que não soe como barulhos adicionados à cena, que não soe como uma partitura reproduzida, né? Então, como fazer essa musicalidade que vocês estão construindo dentro de cada partitura individual, que depois a gente vai fazer todo mundo junto, essa partitura, nós vamos colocar os elementos, né? Fogo, tudo junto. Como que eu posso não atrapalhar, né? Vamos resumir dessa forma. Como que eu posso só amplificar, transformar isso numa coisa elétrica? E aí eu complemento dizendo que essa coisa elétrica, ela vai além de trilha e sonoplastia, porque mais uma coisa legal desse projeto é que ele se expande um pouco da linguagem teatral, né? Por isso que eu estou falando um pouco dessa visão musical, que para mim é uma composição musical, essa maneira da Sarah Kennedy escrever, como a gente já falou, e para mim essa sacada de que não, essa frase ela não podia estar na frente daquela, né? Ela, se você pegar o texto e virar de lado, ela vira uma frequência, como essas que eu estou acostumado a ver no estúdio, sabe? As dinâmicas e as pausas. Então, como fazer isso acontecer? E é um desafio gigante. E, ao mesmo tempo, uma satisfação foda. Pode falar foda? É uma satisfação foda, porque é o que eu acredito da música. Então, quando você traz isso para uma peça de teatro, que quebra esses paradigmas, porque, né, já foi falado também, é uma linguagem um pouco diferente que a gente está tentando trazer, assim, nesse sentido de, desde da onde ela estava inserida como autora, até como o Tales enxerga isso dentro da sua própria composição artística, do seu caminhar artístico, e de tudo que ele demonstrou na última reunião, de aquilo ultrapassa o teatro. E isso me traz ao próximo ponto, que é a instalação que ele sugeriu, que é uma coisa diferente de estarmos vendo e ouvindo. É uma instalação, está na moda, né? Vamos chamar de imersiva, tridimensional, interativa, cósmica, né? Nesse sentido de que ela está em todos os lados. E aí me traz essa proposta de trilha e sonoplastia, falando da minha parte. Como que eu posso fazer isso acontecer para que o público se sinta dessa forma também com a parte de sonoplastia e efeito sonoro e trilha, como a gente tem falado? Como isso vai acontecer, falando da engenharia toda, de onde vai vir esse som, o que vai acontecer com cada ruído, para onde ele vai, de onde ele veio. E isso que eu quis dizer, que é uma trilha que não existe, ela vai nascer todas as vezes, né? Que a gente tem são esboços de partitura, esboços de engenharia e uma composição musical muito foda, que é o texto dela, que a gente vai tentar quebrar um pouco dessas barreiras, assim, né? Para trazer mais ou menos, e aí voltando um pouquinho dela, vou trazer mais ou menos aquele pensamento que a gente consegue enxergar dentro da peça, da maneira que ela escreveu, que já foi dito que não é feita de personagens ou de estereótipos ou de pontuações. É uma coisa viva. É isso que ainda não existe, que está sendo nascida. Né? Então, assim, falando dessa parte toda de maneira genérica, generalizada, não vamos falar genérica, é isso. Para mim, a proposta, como um todo, é manter o que eu já trabalho
profissionalmente. Quando eu acompanho um artista na estrada, eu gosto de ir até um ensaio, de sentar para tomar um açaí com o artista e entender o que está acontecendo na mesa de som, né? Poder sentir aquela eletricidade fluindo junto com a música do artista para que ele tenha a garantia de que o público vai estar ouvindo o que ele está querendo passar como arte. Então, fazer isso na peça é a minha proposta. Tentar entender, primeiramente, as linguagens da direção e tudo isso que o Thales e Catiana vem trazendo para a gente, para nos inserir dentro da cabeça da Sara, de entender que aquilo não é um texto, que aquilo é uma partitura, aquilo é uma música, aquilo é... E tentar traduzir isso de uma maneira elétrica que funcione, que não atrapalhe, né? Eu costumo dizer assim, que não atrapalhe, que você não perceba que tem uma instalação sonora ali. É mais ou menos isso daí. E aí, falando especificamente da nossa reunião, eu já queria ver com vocês se ainda tem alguma dúvida nesse sentido, que eu tenho algumas dúvidas, em relação ao papel que o microfone ocupa dentro dessa tradução arte elétrica, elétrica arte. Como já foi dito também, a gente sabe que cada um está construindo a sua própria partitura individualmente, né? E isso é muito foda. E isso é muito foda. Porque a gente fica nessa expectativa de entender o que cada um está fazendo com o microfone. Se aquilo é um microfone, se aquilo deixa de ser um microfone, quando aquilo vai ser uma voz, quando aquilo vai ser um ruído, o que para você é ruído, o que para ele é a fala, da onde vem né? Essa parte. Esse é o desafio do momento. E eu não sei se a gente pode já falar disso, Cissa, e eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, né, com o Thales e também com vocês, né, nesse pensamento de como vocês estão enxergando isso daí. Eu acho que é exatamente isso. A gente, essa reunião é exatamente isso, é para a gente tirar dúvidas, não como eu disse, não é uma explanação sobre trilha sonora, nem sobre direção, é uma reunião de equipe, onde a gente tira dúvidas, onde a gente pergunta coisas, onde a gente esclarece coisas, não só para o elenco, mas para quem está na frente da parte técnica também, né? Porque, querendo ou não, tudo que a parte técnica está construindo gira em torno de uma criação que vem da direção, né? A estética, aquele que pensa sobre o som, tudo isso vem da direção. Eu, né, enquanto atriz, quando você disse sobre ter uma trilha, não ter uma trilha, ela existe, ela não existe, eu vou dizer como eu enxerguei e como eu entendi. Aí também o Thales já pode me corrigir se eu estiver errado. Para mim, André, você vai tocar em todo espetáculo. Você vai estar tocando a trilha. Porque quem vai fazer a distorção, quem vai colocar mais ruído, ou mais voz, ou reverberar alguma palavra, é você. E isso é vivo. É você na hora. Então, na minha concepção, não sei se a comparação é muito esdrúxula, mas para mim é tipo assim, um DJ que pega música que já existe, cria outras coisas, sabe? Então, acho que é isso. Você vai pegar a nossa voz, a nossa respiração, os nossos passos, os ruídos do microfone, e vai criar uma partitura só sua, que vai acontecer só naquele momento. Quando a gente for fazer em outro lugar, vai ser outra coisa. Então, eu penso que você precisa estar respirando junto com a gente. Você precisa estar dentro do espetáculo junto com a gente, porque você é uma parte viva do espetáculo. Eu entendi assim, não sei se é isso. Então, é o momento da gente tirar essas dúvidas mesmo. Eu penso dessa forma mesmo, é isso que eu quis dizer, assim, eu me sinto dessa forma, como uma parte artística preocupada em como traduzir aquilo que eu estou aprendendo dentro desse projeto na parte técnica, na parte elétrica. Mas eu vou além, porque
já foi dito algumas vezes, eu queria reiterar, porque é muito claro isso para mim, que a partitura, o tempo, isso que você falou, ele já está lá. Quando você bate o olho, já dá para ver. Então, a dúvida é como isso está acontecendo dentro do encontro dos 4 intérpretes, vou chamar de intérpretes de propósito, né? Porque eu entendo dessa forma como você disse, que é uma das coisas mais maravilhosas desse projeto, no pedaço que me cabe desse latifúndio, né? De eu poder tocar. Eu tô tocando eletricidade, né? Através da DAD que vocês vão imprimir. E o norte já está lá, é imutável. O que vai mudar é como vocês vão fazer. Porém, a gente, nessa parte técnica, nessa proposta que está sendo criada, a gente tem um vilão, que é o herói ao mesmo tempo, que é o microfone. Então, o microfone ele pode ser um objeto cênico, ele pode ser só um objeto, ele pode ser cenário, ele pode ser até um microfone. Então, é isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês olham para o microfone, para aprender um pouquinho mais desse caminho que está sendo traduzido, assim, tanto do Thales, da visão do diretor, como de vocês, da visão intérprete. Eu vou usar esse termo intérprete de propósito, né? Então é por isso, assim, então eu vou devolver o gancho aí, mas para falando sobre isso, porque ele pode ser qualquer coisa, ruídos, idos e tridos, e até um microfone. Então é isso que eu queria entender um pouco dentro dessa proposta que eu venho trazendo através do que a gente já falou. Olha, só então para complementar isso. Bom, primeiramente, André, eu acho que você consegue ter uma capacidade de sintetizar com palavras coisas que às vezes eu não consigo. Eu acho que você conseguiu aqui traduzir muito bem coisas que eu digo para os intérpretes, para as intérpretes, né, com relação a esse uso dos materiais. Então, quando eu falo para criarem diferentes composições, tanto corpóreas como composições com os objetos, né, com a estante, com o microfone, com o próprio papel que vai estar nessa estante. Então, eu fiquei sugerindo que isso ganhasse, que tudo isso ganhasse significados múltiplos e que pudesse ser encarado como fantoche, como títere, sabe? Para que aquilo deixasse de ser o que é, exatamente o que o microfone, a estante, mas que também pudesse cumprir essa função, porque são usadas para com as finalidades específicas desses objetos, né? A estante para servir esse texto, né, para estar lá apoiado, o microfone para gerar som, né, fazer essa voz ser audível, mas também para gerar ruídos diversos e revelar movimentações, né, que são traduzidas também através desses sons. Contato, né, da própria estante no piso, estante com o corpo, sabe? E essa exploração eu queria que também fosse compreendida dentro dessa partitura que cada uma e cada um constrói, né? Então, não sei se eu tive essa capacidade de explicar de modo tão claro, sabe, para as pessoas, mas eu sinto, pelo que eu estou recebendo de material também, uma evolução nesse sentido, sabe, nesse entendimento. Por hora eu vejo essa estante, por exemplo, ela já começa a ser recolhida, esticada, dobrada, enfim. E isso faz com que ela ganhe diversas formas e a gente entenda aquilo até como uma certa. Imagina, eu acho que é interessante como que a estante ela consegue, às vezes, se transformar realmente numa outra coisa como isso que eu expliquei, né, do fantoche, títer, etc. E o microfone acho que vai ser mais interessante quando ele estiver realmente sendo explorado nos ensaios, né? Até então não vi isso acontecer, o microfone é uma coisa fictícia, e acho que sendo fictício, não gerando ruído, não gerando som, ainda
existe um caminho enorme a ser descoberto, né? Assim, muitas possibilidades ainda para serem exploradas. Enfim, é isso, mas aí eu queria que também, então, já que temos aí 3 intérpretes que falassem isso, o que entenderam, o que pretendem, e que pudessem complementar aí tua fala, André. Eu tenho uma dúvida, mas eu prefiro que continue em seu gancho, mas eu tenho uma dúvida depois sobre esse microfone. Bom, Vai. eu acho que eu já falei um pouco, né, do que eu penso da trilha. Aí falando das coisas que tenho improvisado, é exatamente isso. O microfone não precisa ser só um microfone, a estante não é só uma estante. Em alguns momentos ela vira alguém com quem eu estou falando, em alguns momentos é, é, o microfone vira um, alguém que eu estou contando um segredo bem baixinho no ouvido, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse material eu penso ser explorado de várias formas. Concordo com o Thales que, não tendo ele ligado no som, a gente ainda não tem ideia de como isso vai soar na trilha, na eletricidade, como que vai ser o barulho dele arrastando no chão, como vai ser o barulho dele batendo no meu corpo, sabe? Essas coisas a gente ainda não conseguiu explorar. De repente, quando a gente tiver isso, todas as encenações ganhem uma outra dimensão, né? Porque, de repente, eu estou fazendo um negócio com o microfone, bato ali no meu peito e descubro uma sonoridade que eu acho interessante para o que eu vou falar, e aí eu bato várias vezes, entendeu? A gente ainda não tem isso porque o microfone não está ligado. Penso eu, né, já que está todo mundo fazendo separadamente, que isso vai acontecer quando todo mundo estiver junto. E aí vai ser uma descoberta a 4 e não sozinho. Pode falar, depois eu falo. Você queria falar alguma coisa? Desculpa. Né? Não, Você tá. queria falar? Não? Tá. Então tá. Uma das coisas que eu queria trazer para essa reunião hoje você tocou nesse assunto. Então é a minha dúvida que eu ia falar na hora que o Thales estava falando, então eu vou juntar as duas numa só, que a gente pode abrir esse leque aí. A primeira é menos específica. Esse microfone, ele é um objeto que traduz, né, acústica em elétrica. E ele tem um tamanho. Aí eu queria a sua opinião, Thales, de que tamanho que ele é. O quanto ele precisa ser para existir dentro dessa visão que você tem. O cabo dele. Se eu tiver um cabo de 2 metros, né, o cabo vai sempre ficar esticadinho até chegar no destino. Se eu tiver de 5 metros, ele vai fazer uma curvinha. Se eu tiver de 20, ele fica no palco. Você tem uma dimensão mais finita sobre essa ideia da posição dele na cena? E aí eu vou falar outra dúvida, que aí você pode falar sobre as duas ao mesmo tempo, e aí vocês todos podem falar sobre as duas ao mesmo tempo. Pensando no que foi proposto da parte de desenvolvimento da partitura, existem duas formas para a gente propor esse trabalho. Eu acho que realmente o que a gente vai descobrir, como a Cibele acabou de falar, o som só vai ser descoberto de verdade quando todo mundo estiver junto. Porém, a gente está num momento que vocês não podem estar juntos, né? Seria mais ou menos isso. Então, a minha dúvida em relação a essa proposta, o quanto isso atrapalha vocês? Porque eu tenho segurado um pouco, até conversei com o Thiago tempo atrás, sobre colocar os 4 microfones em cena já, um para cada um, mas eu queria entender hoje o quanto isso atrapalha vocês, para saber se a gente precisa tomar rumos diferentes nesse próximo passo. Então eu precisava da opinião de todos vocês, o Thales, para saber se isso é fundamental, tanto o tamanho que ele vai ocupar, quanto o encontro entre eles nesse sentido, e para vocês que estão desenvolvendo essa partitura, o quanto que esse som realmente faz falta.
Porque se ele fizer falta, eu acho que, não sei como vocês estão, é por isso que é a pergunta, a gente já passou da fase da descoberta, então a gente já pode ligar, mesmo que individualmente. Ou não vamos ligar individualmente, vamos deixar para que aquilo só seja um problema, né? Porque aquilo é um problema que vai acontecer só quando todos se encontrarem. Então essas seriam minhas duas dúvidas em relação ao direcionamento dessa parte. Posso começar, então, rapidinho? Eu pensei, na verdade, quando eu tive esse insight de usar microfones e microfones com fio, eu pensei que esse fio de cada microfone fosse realmente um fio, assim, longo. E, então, eu pensei, assim, quando você falou, assim, 5, 10, 20, acho que é isso, ele é longuíssimo, então são 20 metros, sei lá, para que ele tenha um caimento, tenha muita sobra, e para que essa sobra também possa ser explorada. Então, essa sobra pode ganhar forma, pode envolver um corpo, pode atar um corpo, pode juntar estante, corpo, microfone, tudo. Então, eu pensei em ter essa sobra justamente para que houvesse essa exploração das formas dos próprios objetos, né? E o quanto isso atrapalha é que eu ainda não sei. Pode ser que isso seja, assim, um caminho errôneo, espero que não, mas eu tenho alguma noção a partir de uma experiência de um trabalho que eu realizei. E quando eu fazia com microfone sem fio, eu percebia que ele funcionava de um modo distinto. Porque quando eu usava com fio muito prolongado, eu conseguia dar diversas formas daquele cabo preto, da linha preta, sobre o fundo branco que eu explorava. E isso me agradava demais, assim, visualmente para o trabalho. E acho que potencializa em signos que são apresentados, né, e que são plurais. Então, isso era algo que realmente me agradaria, sabe, se houvesse esse excesso de cabos mesmo no espaço cênico. E aí eu acho que sim, já é uma fase que mesmo nas partituras, né, individualizadas, trabalhadas de modo, né, isolado, assim, acho que cada partitura já pode ter esse microfone em uso, para que a própria pessoa ali consiga captar já alguns sons de cada movimento, e não só de voz, né? Não só ampliação de voz, mas ampliação também de outros ruídos. Às vezes é um antes de uma fala, uma intenção que vem, né, despertar um crescente para aquela fala acontecer, ou o contrário, enfim, mas que o caminho seja dado através dessa sonorização, aí dessa sonoridade, né, que seja explorada pelo microfone em contato com o corpo, com o piso, com a estante, com os papéis, enfim. Então, acho que faz todo sentido, desde já, esse microfone ser acionado, sabe? Então, eu penso, quando eu penso na minha encenação, eu realmente penso num filme bem grande. Me preocupo, às vezes, porque eu sei que a gente vai estar com quatro figurantes num espaço 4x4, né? Então, às vezes isso eu falo, nossa, vai ficar enlouquecedor, né? Penso que se a gente já tivesse para fazer, seria ótimo. Mas aí a produtora falando, para que isso aconteça, precisa ter uma caixa de som, precisa ter um lugar para onde esse som está indo para que ele exista. Ou trabalhar só com microfone, só com fio, sem ele estar ligado, aí para mim isso não faz muito sentido. É lógico que o objeto, se a gente começar a manipular desde já, a gente vai ter mais domínio sobre ele, isso sem dúvida. Mas, enquanto produtora, eu penso em como seria colocar agora nessa fase o microfone, pensando que esse microfone precisa estar ligado em algum lugar, precisa estar em alguma caixa de som, e aí são quatro pessoas diferentes, em quatro lugares diferentes.
E aí eu não sei como seria isso. Pode falar, André. Estava procurando o botãozinho. Então, eu acho que é isso. A partir dessa definição, eu já tenho um plano A e um plano B, o que vai dificultar um pouco aí a gente entender a OC do transporte disso, porque nós vamos precisar desses objetos, e como eu até falei com o Thiago um tempo atrás, nesse momento que a gente está, eu sempre prefiro ser cauteloso em definir, né, porque a gente ainda está em definições, assim. Mas eu já tenho um plano A e um plano B sobre como resolver essas dúvidas que eu trouxe para vocês da reunião. Então, eu acho que a gente pode ter os 4 microfones já imediatamente, e as caixas, elas vêm de acordo com o que acontecer da experiência da primeira. Então, imediatamente, eu acho que a gente precisa de uma caixa, e a gente trabalha dentro das agendas que estão sendo propostas, para que a gente faça um rodízio dessa caixa, para que cada pessoa possa fazer esse reconhecimento, já que a gente não pode se encontrar, né? A gente que eu falo vocês, né? E aí, uma vez que eu entregue a caixa para vocês, ela já vai estar marcadinha ali como vocês vão ligar, então vai todo mundo meio que ligar da mesma forma, como se aquilo não fosse um problema para vocês resolverem, entende? É tipo, ó, A, B, C, D, vai. Então, já vai estar certo como vocês vão usar aquilo, mesmo sem a minha presença. Por questões de agenda, de mobilidade, tudo isso eu falo sem a minha presença, né? Então, eu acho que a gente pode já fazer dessa forma. Os microfones, depois eu vou falar com o Thiago em off, que eu acho que é mais interessante para ele chegar logo, mas a gente pode fazer em 2 passos também. A gente pega imediatamente os microfones para todo mundo e logo imediatamente, ou semi-imediatamente, a gente constrói os cabos compridos para que vocês lidem com eles, né? Então, eu acho que eu falei 20 metros, que eu imaginei assim, como a gente falou 4x4 desde o começo, eu acho que a gente tem que ter um limite aí, né, de peso, de estrutura. Então eu sugeri 20 metros, é como se a gente pudesse dar uma volta inteira no palco, e mais, mesmo assim, sobrar um tanto bom para a gente usar ele como objeto cênico. E aí, lógico, você não vai dar uma volta inteira no palco sempre. Então, mas você tem essa limitação, né, digamos assim. Então eu trouxe 20 metros como uma limitação com folga. Então a dúvida era essa, se é pouco, 20, 50 metros por microfone, aí já viram peso, é isso, não é isso? Então, pelo que o Thales disse, eu acho que, da maneira que você citou, eu acho que 20 metros é suficiente para a gente ter essa folga e essa sobra ao mesmo tempo, né? Então, Agora, falando com todos, só para concluir, eu acho que é isso daí. Então, a gente vai ter, num primeiro momento imediato, assim, o microfone para todo mundo, logo em seguida o cabo comprido para todo mundo, que são coisas separadas, que a gente compra separadamente, e logo em seguida uma caixa, que na primeira semana vai ser aquela caixa para todo mundo experimentar, e logo em seguida a outra caixa, até que a gente esteja dentro do que a gente já combinou do projeto, de como vai ser sonorizado realmente. beleza, Thiago, pode falar. Ô, André, deixa eu te falar, duas coisas, para você e para o Thales. Os microfones seriam aqueles mesmo que a gente comprou mesmo primeiro só para testar. E Thales, teria um pedestal para esses microfones? Eu vou falar sem levantar a mão aqui, já vim direto. Olha, a princípio, eu tinha pensado que fosse usar realmente pedestal, estante, microfone. Acho que é muito elemento para ser administrado. Então, acho que o microfone solto, ele resulta melhor, porque vai dar a liberdade de vocês abandonarem o microfone no piso, recuperarem, pendurarem pelo fio, e acho que isso, ó, pendura no próprio corpo, dá mais possibilidades para que esse pedestal não fique ali também como um elemento a mais, atrapalhando na dinâmica e por muitas vezes não servindo para uma função, sabe? Que ele tem como função específica, né? Da parte que você perguntou do microfone, sim, serão esses daí.
e é os que vão fazer uso para a gente. Aí, como a gente falou da outra vez, né, na prática, quando tiver todo mundo junto, a gente vai descobrir se a gente vai precisar de mais ou se a gente vai precisar de muito mais. Mais alguma coisa, Thiago? Por enquanto, não. Beleza, então eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala que vai ter esse microfone, esse é um microfone mais barato, né? Até porque a gente tem vários, porque se quebrar, troca e ok. O fio de 20 metros. É um esquema de plugar no microfone ou precisa de grandes manobras para colocar? Porque, por exemplo, se o microfone quebrou em cena, aí você tinha falado, Dre, aí vai alguém ali quietinho, pega, troca, porque não vai ter vários com 20 metros de fio, né? Como que é essa dinâmica de trocar o microfone? Tá. O microfone é esse que a gente escolheu, ele é o interessante dentro daqueles baratinhos, Posso porque mostrar aqui, ó. Tô com ele na minha mão. como a gente já conversou, dependendo do que for acontecer, por isso que eu falei sobre a questão de ser um pouco mais conservador nesse lance de comprar tudo que precisa, porque a gente vai precisar testar o que vocês vão fazer com o microfone e quanto que ele vai aguentar, né? Aí a gente vai ver o que precisa ser feito, se ele vai precisar ser transformado, porque pode ser que vocês façam alguma coisa com o microfone que não foi para isso que ele foi feito. Então a gente tem que fazer esse plano B depois que isso começar a acontecer. Então, por isso que a gente não tem tudo que a gente precisa ainda, nesse sentido, de conservador mesmo, assim, né? E o cabo não, o cabo já é diferente, o cabo ele é muito simples, é um botãozinho, tu põe, e aí o cabo sim, a gente já precisa de uma coisa um pouco mais durável, digamos assim, né? A filosofia é um pouco diferente, é uma coisa um pouco mais robusta, para que você possa, sem medo, torcer e pisar e amarrar, né? E é isso, a gente pode ter 20 Respondido. microfones, mas sempre 4 fios. Belezinha. Mais alguém? Alguma dúvida? Ah, Thiago ainda está com a mão levantada, mas alguma coisa, Thiago? Tô não. Ed? Bom, a gente tinha falado de 1 hora de reunião, a gente está perto de 1 hora. Então, se quiser fazer alguém quiser fazer alguma observação, alguma última pergunta, considerações finais, etc., é o momento. Posso falar? O Thiago está com a Pode mão seguir. levantada, você quer falar? Não, levantei a primeira vez, mas não, eu tenho que É que você tem que clicar em cima dela de novo para sair. Aí, Aí, pronto. pode falar, André. Dentro das propostas, tem uma coisa que eu não planejei fazer nessa reunião, né, como a gente já combinou, planejei fazer um pouco mais para frente, mas de acordo com o que a gente conversou, eu queria trazer mais como um pensamento do que como uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida que a gente pode solucionar depois, né? O microfone é uma entidade que apareceu para morar em cena, né? Em cena, entre aspas, digamos assim, né? Agora, tem um elemento que vai estar lá na hora, que é a caixa de som, que ela não faz parte do mesmo lugar do microfone, mas ela vai interagir de alguma forma ou outra com esse microfone. Aí, o que eu trago para cá é, principalmente para você, Thales, porque é uma coisa que a gente vai descobrir no segundo momento do encontro entre todo mundo. Você chegou a pensar em alguma coisa, porque assim, como a gente conversou sobre o microfone fazendo um papel, você chegou a pensar alguma coisa da interação entre o microfone e as caixas que vão estar lá? O ruído que eles emitem quando se aproximam muito, ou quando... Você chegou a pensar alguma coisa no desenho da direção em relação a essa interação? Ou as caixas de som, elas fazem parte de um outro cosmos? Bom, obrigado pela pergunta, porque ela é complexa, né, para ser respondida. E acho que Aham. é exatamente nisso que você vai colaborar comigo, Dré, porque eu estou lançando, assim, eu estou fazendo aquele papel do arquiteto em diálogo com o engenheiro, né? Eu venho aqui dando as ideias, lançando ao ar,
e você vem me dizer o que é possível fazer, porque eu sei que também essa aproximação dos microfones e caixas, isso pode gerar uma microfonia, assim, absurda, né, e ensurdecedora, nada, e colaborar de repente, em nada, né, com o projeto. Mas é exatamente nisso que eu acho que vai funcionar mesmo o teu direcionamento, nesse sentido, né, para entender qual vai ser o modo de execução dessa, dessa engenharia toda aí. E eu fiquei pensando, inclusive, no modo como usar esses microfones, como falaram aí, né, para ter cuidado com o material, de realmente ter uma certa estratégia mesmo, durante o uso dele. É claro que tem que ter uma certa noção, né, se jogar, o que pode estragar, amassar, então é como manusear, como criar essa relação com o objeto, sem danificar, mas também sem tolir uma ideia e uma movimentação cênica, né? Mas é criar estratégia para não estragar o material e também não tolir a criatividade. Então, nesse sentido, acho que tem que ter essa noção, né, de estratégia mesmo com o material. Mas isso que você perguntou, André, eu acho que, na verdade, é um diálogo que a gente vai ter entre a gente, quando fizer esse encontro, já com o material sendo experimentado, para conseguir perceber isso. E tem noções que você já tem, né? A partir dessas ideias. Então, de repente, o que funciona e o que não funciona. Às vezes é bom você já chegar e dar essa martelada, assim, né? Dizendo o que resulta e o que não, para que também eu consiga já pensar mesmo, né? O que fica e o que sai, né? Para não cometer esse erro, às vezes, de colocar material a mais e gerar essa microfonia insana. Tá, legal. Pode falar, Bruno. Essa microfonia, ela pode ser proposital ou não, né? A dúvida mais é isso que a gente vai descobrir juntos, né? Mas a dúvida é mais substancial nesse sentido, assim, você imagina que a interação termina no microfone, né? Ela não vai até a caixa. A caixa vai ser fora do universo do espetáculo, né? Tá. Então é mais nesse sentido, entendeu? Tá, entendi. Porque né, ele podia ser inserido dentro ou não. Os limites param no fio, né? Uhum. O resto é a sonorização, é a nossa parte. Entendi. A caixa eu não vou incorporar na cena, é Isso. isso, né? É Tá, isso, não. tá mais nesse sentido. Aí a parte da microfonia, tudo é realmente como você falou. Então ela só vai acontecer se for uma nota, né? Então é isso. Era mais entender se esse microfone se estenderia até a caixa. Então não, ele morre no fio, É isso. como objeto incorporado no espetáculo. E se a caixa está invisibilizada da cena, Está ela não está ali. invisibilizada, ela é só uma ferramenta. É Isso. isso. Beleza. Tá. Bom, então eu vou encerrar, mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu vou encerrar dentro de uma fala, que aí eu queria também falar sobre esses encontros que a gente teve dentro desse projeto, né? A gente conhece muitas pessoas que fazem trilha sonora aqui, que até compõem, mas eu acho que o universo trouxe o Bré para a gente, porque nessa proposta, nesse espetáculo, entender de engenharia de som é fundamental, né? A gente tem várias pessoas aí que fariam trilhas lindíssimas, mas se a gente não tivesse alguém igual você, André, que entende da engenharia de som, a gente não conseguiria chegar no resultado que a direção propõe e busca. Então, quando a gente fala I love you, você também, porque eu penso que dentro de todas essas coincidências, que não são coincidências, né, o universo vai movendo as peças, as pessoas certas se encontraram para estar dentro desse trabalho para que ele fosse possível de ser realizado. Então, agradeço muito ao universo por cada pessoa que está nesse projeto, tá?
É isso.